Bendito seja o nome do Senhor. Saúdo a igreja com a paz do Senhor. Os irmãos podem se assentar. Para mim é uma alegria estar aqui mais uma noite, mais um domingo reunido com a igreja que aqui se reúne, que se encontra para adorarmos o Senhor, para bendizermos o nome dEle, para orarmos, para servirmos ao Senhor, servindo uns aos outros. Amém? Eu careço das orações da igreja em meu favor, para que, ao caminhar pela Escritura e ao refletir sobre a palavra do Senhor, eu possa alimentar os irmãos, alimentar a igreja do Senhor com verdadeiro e saudável alimento espiritual. Então, eu conto com a sua oração. Quero saudar também aqueles irmãos e irmãs queridos que estão acompanhando pela internet, por meio das mídias sociais, e incluo aí o pastor Daniel e a pastora Valéria, que eu acredito que estão nos acompanhando, desejando que tenham plena recuperação da saúde, para estar aqui logo mais em breve, adorando ao Senhor juntamente conosco. Amém, igreja? Eu queria que você abrisse sua Bíblia no livro dos Atos dos Apóstolos, aí no capítulo 11. No livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 11. Vamos ler a partir do verso 19 até o 26. Atos 11, do verso 19 até o 26. Vou passar a ler aqui com a igreja. E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. E havia entre eles alguns homens cíprios e cirenenses, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles. E grande número creu e se converteu ao Senhor. E chegou a fama destas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. E enviaram Barnabé a Antioquia, o qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos a que permanecessem no Senhor com propósito de coração. Porque era homem bom, ou homem de bem, e cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor, e partiu Barnabé para Tarso, a buscar Saulo, e achando-o, o conduziu para Antioquia. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja, e ensinaram muita gente. E em Antioquia, os discípulos, pela primeira vez, foram chamados de cristãos. Se fosse dar um tema a essa pregação que vou fazer hoje aqui, eu a intitularia Barnabé, o filho da consolação. Porque a nossa meditação breve, simples nessa noite, vai girar em torno da figura desse servo de Deus que nos ensina tanto. O livro dos Atos dos Apóstolos é um livro extremamente estratégico e importante. Ele é um dos livros que eu mais gosto de ler no Novo Testamento. Cada um, acredito que tem a sua predileção quando se trata de livros da Bíblia. Lá no Antigo Testamento, eu tenho uma predileção por Jeremias, que é um profeta extremamente intenso. As coisas que acontecem ali no quadro histórico da vida de Jeremias são muito fortes.
são muito marcantes. Então, lá no Antigo Testamento, o Jeremias é o meu livro preferido, vamos dizer assim. E no Novo Testamento, o livro de Atos dos Apóstolos, além da carta de Paulo aos Filipenses. E eu sou tão atraído por Atos dos Apóstolos que eu estou seguindo o meu plano de leitura anual da Bíblia, começando lá em Gênesis e Mateus simultaneamente, mas a urgência que essa paixão que eu tenho pelo livro de Atos exige de mim, já me fez ir começar a lê-lo, e eu estou lendo aí já também Atos dos Apóstolos, uma leitura de 3 capítulos por dia, parando, degustando com todo cuidado, com toda calma. É um livro muito lindo, é um livro que mostra esse agir de Deus poderoso, esse agir de Deus sábio, estratégico. Ele cresce de importância porque ele é o que eu chamo de um livro testemunho. É um livro escrito por Lucas, o médico, segundo a maior parte dos estudiosos da Bíblia assim entendem, que ele escreve esse livro e destina ele a alguém que ele chama de excelentíssimo Teófilo. É um livro evangelístico. Lucas investe para, segundo ele mesmo diz, colocar em ordem as coisas que o Senhor começou a fazer. E assim ele escreve um livro de uma redação gostosa de ler. É um thriller emocionante. Tanto é interessante esse livro que existe o filme. Eu não sei se alguém aqui já comprou o filme. São 2 DVDs, né? Agora já deve estar aí em algum streamer desse de vídeo, mas são 2 DVDs que eu comprei e assisti todinho. Então, em um determinado ano, a minha leitura do livro de Atos dos Apóstolos, encerrei o ano com ela, foi acompanhando o filme. E o filme é fiel ao texto bíblico. Inclusive, ele tem a legenda baseada na Nova Versão Internacional do texto bíblico do livro de Atos. Bem fiel, palavra por palavra, com imagens, é uma coisa extremamente interessante. Então, esse livro, quando a gente começa a ler, é uma dinâmica muito grande. Ele começa aonde para os evangelhos, naquela despedida emocionante de Jesus e seus discípulos. Quando Jesus chega no monte e dá instrução à sua igreja, ali há uma comunidade enorme reunida, e o texto vai dizer que ele depois daquelas instruções, ele diz: permaneçam em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder, e vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda Judeia e Samaria, até os confins da terra, até Brasília, até lá nos confins da terra. E o livro vai mostrar exatamente esse processo de expansão do Evangelho, desde aquela pequena comunidade em Jerusalém, até chegar em Roma, que é onde termina lá no capítulo 28 de Atos. Dito isso, Jesus vai sendo tomado e vai subindo para os céus, e os discípulos ficam ali olhando. Ele vai subindo e eles olhando, e ele é oculto por algumas nuvens, e eles lá olhando. Aí eu acho que Deus olha lá do céu, Davi diz assim: ei, vai lá, que eles não vão sair dali não. A igreja tem essa tendência a ser contemplativa, né? Ficam lá parados. Cadê ele? Aí aparecem dois anjos e dizem: ei, acorda aí, ó. O que estão fazendo aqui? Por que vocês estão olhando para o céu aqui? Eu acho que ele deu alguma ordem para vocês, né? Ah, é verdade, então vai para Jerusalém, rapaz. Vai lá aguardar o cumprimento da promessa. Chegando lá, eles escolhem um substituto para Judas, e depois de alguns dias, eles estão reunidos em oração. Alguns entendem que, pelas contas que são feitas ali, são 10 dias orando, no andar de cima de uma casa, que para alguns analistas da Bíblia é a casa de Maria, mãe de João Marcos, que porventura, ou por sinal, é irmã de Barnabé, é na casa dela que a igreja se reúne, provavelmente em Jerusalém, suas primeiras reuniões são lá. É lá na casa dela, da irmã de Barnabé, que a igreja está orando quando Pedro está preso.
Então a casa da irmã de Barnabé é provavelmente a primeira sede da igreja. Olha que família é essa. Barnabé, Maria, João Marcos, e reunidos nesse lugar, eis que de repente um vento veemente, impetuoso invade a casa, línguas como de fogo repartidas sobre eles, e ali se cumpre a promessa do Senhor, os últimos dias inaugurados, segundo a palavra do profeta Joel: derramarei do meu espírito sobre toda a carne. E começa ali, provavelmente na casa da irmã de Barnabé. E provavelmente ele estava lá. E o poder de Deus cai, e Pedro, agora um novo Pedro, um Pedro turbinado, um Pedro 2.0, não mais o frouxo que negou Jesus, não mais o arrogante que disse que era melhor do que os outros. Agora o Pedro, cheio do Espírito Santo, se levanta e prega. E uma multidão se converte naquele dia. Gente de todas as partes do mundo se arrependem e se convertem, e a igreja começa. Oh, glória, aleluia! A igreja segue caminhando, e começou ali, no dia de Pentecostes, na casa da irmã de Barnabé. E o capítulo 3 inicia, Pedro e João indo à oração, na hora nona, 3 horas da tarde, e um mendigo na porta formosa do templo, acredito eu, deixado estrategicamente por Jesus. Jesus, ele curou muita gente, multidões, sem número, mas deixou um paralítico na porta formosa. Eu acho que a família daquele paralítico devia perguntar assim: por que, Senhor? O Senhor curou tanta gente, e o rapaz na porta do templo, onde o Senhor foi tantas vezes? Me permitam ser guiado aqui pelo Espírito Santo do Senhor, porque está vindo na minha mente coisas que eu não anotei. Tem um paralítico deixado na porta formosa do templo, onde Jesus foi tantas vezes. A família deve ter perguntado, queridas irmãs: por que o Senhor não curou meu filho? Há mais de 40 anos, coitado, é deixado ali. O capítulo 3 de João vai responder essa pergunta que não está exposta na Bíblia, mas acredito eu, na mente da família, poderia ter passado. 3 da tarde, Pedro e João subindo para a oração, e o rapaz dá uma esmola. Pedro olha para ele, diz: olha para nós, eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho, isso eu te dou, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda. E o rapaz, de um salto, ajudado por Pedro, entra no santuário. É o primeiro milagre operado no meio da igreja. Aí está a resposta. Jesus deixou aquele para a igreja. E aquele ali: Senhor, não vou curar isso não. Mas por que não? Deixa quieto, você vai ver depois. Tem hora que a gente não entende. Tem hora que a gente passa pelas coisas e não compreende. Tem milagres que não acontecem. Tem orações que não são respondidas. Tem perguntas que ficam sem resposta. Tem situações que não mudam. Mas o livro de Atos vai nos ensinar que há um Deus no céu que tece a história, que administra cada vida, cada célula, cada átomo, cada nascimento e cada morte, porque Ele é Senhor de tudo, sobre tudo. Amém? E aquele moço é curado, e aí a igreja diz: a gente não está só, o Senhor está conosco. Ele não morreu, Ele continua poderoso.
Agora a gente sabe que o nome dele levanta paralítico, e na sequência do capítulo 4 a gente vai ver o milagre acontecendo, Deus caminhando com a igreja. E aí chegamos ao final do capítulo 4, e quando você chega no final do capítulo 4, o texto vai dizer que a igreja estava crescendo, a igreja estava frutificando, e vai terminar o capítulo 4 dizendo: então José, chamado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos. É a primeira vez que aparece Barnabé aqui no texto bíblico de Atos dos Apóstolos. A igreja está vivendo seu dia a dia, sua rotina, pregando, doutrinando, ensinando, evangelizando, louvando ao Senhor, orando uns pelos outros, vida de igreja, visitando, vida de igreja. Essa é a vida da igreja. Gente cuidando de gente, gente amando gente, gente perdoando gente, gente conquistando gente para Cristo. Isso é a vida da igreja. A igreja não é uma comunidade que se reúne a cada domingo. A igreja é uma comunidade viva, que caminha sobre a terra gerando vida. E aí, Barnabé, entendendo que aquela comunidade precisava de grana, precisava de dinheiro, ele voluntariamente vende um terreno e chega lá e entrega o dinheiro aos apóstolos. Não houve uma campanha, não houve uma corrente, não houve um movimento, por isso que os apóstolos deram a ele o apelido de filho da consolação. E aí Barnabé traz esse dinheiro. O capítulo 5 vai nos mostrar que um casal viu Barnabé fazer isso e disse: vamos imitar Barnabé. Só que a gente só vai tentar. Vamos fazer sucesso igual Barnabé. Ananias e Safira vendem uma terra e entregam parte do dinheiro, e aí eles dizem assim: vamos fazer um show na igreja. Primeiro vai tu, Ananias, e chega para os apóstolos e diz: está aqui também, sou igual Barnabé, e entrega o dinheiro. Aí depois eu entro, quando o sucesso estiver feito eu entro. Quando Ananias faz isso, Pedro olha para ele e diz: Ananias, por que você permitiu que Satanás entrasse em seu coração e fizesse você tentar mentir ao Espírito Santo? Você mentiu para Deus, ele cai morto. A igreja é uma comunidade muito séria. A igreja é lugar de seriedade. Amém? Igreja é comunidade da verdade. Amém? Igreja é comunidade de corações sinceros, adorando a Deus em espírito e em verdade. Amém? E aí depois vem Safira, como quem diz: agora é a apoteose. E morre também. Capítulo 5 continua. Perseguição, ameaça, e a igreja segue caminhando. O capítulo 6 começa a mostrar para nós que a igreja é uma comunidade de seres humanos falhos também, porque no capítulo 6 a gente encontra um problema racial. Os gregos chegam para os apóstolos e dizem: olha, a gente tem uma reclamação a fazer. Como assim? O que está havendo? É porque na hora que vão distribuir a porção da assistência social, quando a mulher é viúva de judeu, ela recebe uma cesta básica. Quando é viúva de um grego, recebe um pacote de biscoito. Eu estou parafraseando, mas está acontecendo? Está. A porção diária está sendo dividida preconceituosamente. Aí os apóstolos dizem: olha, não é a gente quem vai se meter nisso, a igreja vai resolver isso por meio de uma assembleia, uma reunião. Escolham entre vocês 7 homens que tenham boa reputação, que sejam cheios do Espírito Santo e que tenham uma vida íntegra. E levantam os 7 primeiros diáconos da igreja. O primeiro deles, o principal deles, talvez o líder deles, é um homem chamado Estevão. E Estevão lidera esses homens. No capítulo 6 mesmo, no capítulo 7, vai mostrar que esse homem chamado Estevão, ele pregando o evangelho do Senhor Jesus e defendendo a fé em Cristo, é apedrejado e morto, tragicamente. Aí a gente começa a ver que a igreja não é uma comunidade de paparicados por Deus.
A igreja não é essa comunidade de pessoas que estão completamente blindadas e imunes às tragédias da vida. Quando eu chego no capítulo 7 de Atos, que eu encontro um homem eloquente, pregando de maneira fervorosa acerca do Senhor Jesus, e que o capítulo 7 termina com ele sendo brutalmente apedrejado e morto, eu digo: Senhor, o que eu aprendo com isso? Que é possível que em nossa vida, que é possível que na nossa história, tragédias aconteçam. Acredito que os irmãos sabem, acho que foi ontem, ou foi na sexta-feira, que a mãe de um cantor de Goiânia foi brutalmente assassinada dentro da igreja. Dentro da igreja. Enquanto orava, enquanto servia a Deus, um homem surtado entrou e matou a irmã violentamente. Por que aconteceu? O Senhor diz assim: do mesmo jeito que eu recebi Estevão na glória, quando Estevão era apedrejado, olhou e disse: eu estou vendo o céu aberto e o Filho do Homem de pé, pronto para me receber no paraíso. Essa tragédia que acontece faz com que a igreja se espalhe. Há uma perseguição naquele dia, e aí a gente vai acompanhar o capítulo 7, o capítulo 8, nós vamos encontrar Filipe, enquanto foge, chega em Samaria e prega o evangelho de uma maneira extraordinária, e em Samaria há uma grande conversão de almas, inclusive um macumbeiro famoso na cidade se converte, e Filipe está fazendo o maior sucesso em Samaria, os apóstolos vão lá os irmãos são batizados com o Espírito Santo, em Samaria. A reconciliação samaritanos e judeus é feita ali, e o capítulo 8 termina com Filipe pregando para um eunuco, missão transcultural, e depois Filipe é arrebatado, e no capítulo 9, a gente chega e encontra a conversão de Saulo, o fariseu Saulo, que está indo tentar perseguir a igreja que está em Damasco. No meio do caminho, quando ele está indo perseguir a igreja, uma luz mais forte do que a luz do meio-dia brilha, e ele cai por terra, e o Senhor diz: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Quem é o Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Dura coisa é para você dar coice contra a ponta de lança. Levanta e vai para Damasco e se hospeda lá onde eu vou te mostrar. E ele se hospeda na casa de Judas, e Ananias, um servo do Senhor que está orando, o Senhor diz: Ananias, levanta e vai à rua direita, à casa de Judas, e ora por um homem chamado Saulo. Ele numa visão viu você entrar lá e orar por ele. Mas Senhor, esse homem é uma ameaça. Era, agora não é mais, porque quem governa a igreja é o Senhor, porque quem dirige a igreja é o Senhor. Não tem ameaça que nos atinja se o Senhor não permitir. Não tem ninguém que se levante contra nós que Ele não possa pôr por terra. A igreja não deve ser uma comunidade de pessoas assombradas, amedrontadas, porque a igreja pertence ao Senhor Jesus. Lutar contra a igreja é lutar contra Ele. Você está perseguindo não é crentes de Damasco, Saulo de Tarso. Você está comprando briga comigo. Amém? Quando eu era pequeno, lá em Natal, na Elviro Carrilho, no bairro do Alecrim, tem alguém aqui do Rio Grande do Norte, Natal, por aí não? Deve conhecer, né? Um bairro pobre, lá onde eu nasci, me criei. Eu era muito magro e fraco, e eu tinha um irmão bom de briga. E aí, quando eu ia para a rua, eu era encrenqueiro, né? Mas o Senhor me libertou. Eu era um magrelo encrenqueiro, e eu arrumava encrenca com as pessoas, com os meninos lá, e eu tomava uns cascudos lá, e eu ficava todo acabrunhado. Aí daqui a pouco meu irmão aparecia na calçada. Olha, quando meu irmão aparecia na calçada, um negão forte assim, aí eu dizia: vem agora. Eu criava marra, irmão. Eu ficava valente, eu empurrava os meninos maior do que eu dava empurrão neles, e eles olhavam para o meu irmão e não tocavam em mim. Ei, a igreja tem um irmão mais velho, que por sinal também é seu noivo e seu protetor, amém?
E Saulo então fica bem quietinho, recebe a mensagem. A partir dali ele volta, prega em Damasco mesmo, já começa a sofrer em Damasco, e dali ele volta para Jerusalém. E quando Paulo, que ainda é Saulo, chega em Jerusalém, o que acontece lá, irmão? A igreja está com medo dele. Imagina, usando aqui uma comparação bem brutal, assim, bem esdrúxula, Fernandinho Beiramar se converte de uma hora para outra. Não sei nem se ele ainda está vivo. Mas imagina que esse cara se converte. Aí ele vem para um culto aqui. Vai ficar todo mundo com medo, é ou não é? Opa, um cara violento, um cara bruto, um ex-terrorista se converte, entra aqui para um culto, vai ficar todo mundo olhando se ele não tem uma bomba. Isso é normal. Então, quando Saulo chega em Jerusalém, que diz: Pai do Senhor, irmão, o irmão corre. É armadilha, está querendo pegar a gente. Esse cara, ele está se disfarçando de crente para pegar nós. Aí quem que aparece? Barnabé. De novo Barnabé. Aí disse: não, peraí, vem cá, pô. Como é que é isso, rapaz? Não, eu me converti. Amém, vamos comigo. Saulo de Tarso não é ameaça, igreja. Barnabé. Saulo de Tarso se converteu. Saulo de Tarso agora é crente, igreja. Estamos juntos, Saulo. Barnabé, estamos juntos, Saulo. Ele acolhe Saulo de Tarso, que a igreja não queria. E depois de algum tempo, passa para o capítulo 10. O capítulo 10 de Atos dos Apóstolos nos conta a história de Cornélio, um centurião romano, porém piedoso. Um homem que tinha tudo para ser mau, mas dá esmola e faz orações constantemente a Deus. Um anjo aparece a ele e diz: manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro, que está lá em Jope, na casa de Simão, o curtidor. Esses detalhes, irmãos queridos, são para mostrar para nós que o culto dessa noite, a tua casa, a tua história, a tua saúde, teus processos, teus problemas, as soluções para ele, os endereços, as datas de nascimento, as cores, os carros, os bens, as perdas e ganhos, tudo está na agenda dele. Vai a Jope, a casa de Simão curtidor, que tem um homem lá chamado Simão, que é apelidado Pedro. Ele vem te contar em detalhe as coisas que você precisa saber, porque eu já estou tratando com ele. Meio-dia, Pedro está com fome e foi para cima da casa, como quem diz: eu vou para cá para não sentir o cheiro da comida preparando. E Deus dá uma visão para ele, um lençol desce do céu cheio de animal de todo tipo. Pedro, mata e come. Não, jamais eu comeria algo como impuro. Pedro, não considere como impuro aquilo que eu purifiquei. 3 vezes acontece isso. Pedro deve ter pensado: eu estou com tanta fome que eu já estou tendo visão de comida impura. Mas aí o Senhor disse para ele: Pedro, desce, porque chegaram 3 homens da parte de Cornélio, centurião da corte italiana. Eles vieram porque eu mandei, e eu já te preparei. Vai com eles, Pedro. E Pedro vai com eles. E chegando na casa de centurião Cornélio, Pedro começa a pregar, e no meio da pregação, o Espírito Santo vem sobre a família de Cornélio e batiza aquela casa inteira. Amém? O capítulo 10 então termina, e entramos no capítulo 11. Cheguei no fim da introdução agora, pastor Davi. Mas eu não vou me alongar muito não, queridos irmãos, porque esse processo histórico tem que ser contado. Chegamos ao capítulo 11. O capítulo 11 do livro de Atos dos Apóstolos é o que eu chamo de capítulo de transição. A igreja, até o capítulo 10 de Atos dos Apóstolos, entendia que era uma comunidade judaica modificada. Para eles, a salvação era somente para os judeus. A igreja ainda não tinha entendido que o Senhor Jesus derramou seu sangue na cruz para salvar o mundo inteiro. Então eles tinham restrição. Eles só se preocupavam em pregar para judeus. A salvação para eles era só para os judeus. E aí no capítulo 11, essa história começa a mudar. Porque o capítulo 11 vai mostrar, num primeiro momento, que Pedro volta para Jerusalém e conta para eles
lá em Jerusalém, para os líderes da igreja de Jerusalém, que Deus abriu a porta também para os gentios. Deus, a graça dele é maior do que a gente pensava. O amor dele é maior do que a gente pensava. A salvação tem um alcance muito maior do que a gente pensava. E aí, terminado esse discurso de Pedro, o capítulo 11, a partir do verso 19, vai voltar lá para aquele ponto lá atrás, onde contou que Estevão morrendo, a igreja fugindo, foi e pregou o evangelho por diversos lugares. E aí a gente volta lá atrás, versículo 19 vai dizer: os que foram dispersos por causa da morte de Estevão, foram anunciando o evangelho por todos os lugares. E aí, esse texto aqui já começa a me ensinar muita coisa. Queridos irmãos, as dores da vida, as crises da vida, elas não podem nos parar de servir ao Senhor. Elas não podem nos impedir de servir ao Senhor. Não é porque eu não recebi o que eu queria, não é porque eu perdi o que eu não queria perder, não é porque eu recebi um não de Deus, que a partir de agora eu vou fazer greve, não prego mais, não sirvo mais ao Senhor. Essa comunidade me ensina que acabaram de perder Estevão, apedrejado violentamente, mas enquanto caminhavam, pregavam o evangelho. A gente não para, apesar da dor, não para, apesar da crise, não para, apesar da perda, a igreja não para. Amém? Apesar das mortes trágicas do primeiro século, do segundo e terceiro, a igreja não parou. Tertuliano disse que o sangue dos mártires era a semente que fazia crescer mais cristãos sobre a face da terra. Amém? E aí esse texto vai dizer para mim, começando que quando eles fugiram, iam fugindo e distribuindo folheto. Era fugindo da perseguição e pregando o evangelho. Era fugindo da perseguição e anunciando Jesus. Era fugindo da perseguição e parando para orar. E fugindo da perseguição e parando para servir ao Senhor. Amém? Igreja é isso. É morrendo gente e a gente servindo. É perdendo gente e a gente servindo. É recebendo não e a gente servindo. A igreja é a comunidade que continua servindo a Deus apesar das crises. Covid, H2N3, H1N1, H10N20, não importa, Covid-19, 20, 30, 40, a igreja não para. Amém, queridos? Tem gente que chega para mim e diz: eu estou com crise de fé. Eu digo: por quê? Não, porque como é que Deus permite isso? Oh, vai ler a Bíblia. Vai ler a Bíblia. Deus, ele responde a gente a partir da Escritura. Quando eu morei aqui em Brasília a primeira vez, eu cheguei num sábado em casa e recebi a notícia da morte trágica de um pastor lá em Natal, pastor João Gomes. Tinha morrido num acidente automobilístico extremamente pesado. E eu fui orar a Deus. Eu disse: Deus, onde o Senhor estava? O pastor João Gomes, que eu amava tanto. Ele disse: do mesmo lugar onde eu estava quando recebi Estevão, no mesmo lugar onde eu estava quando meu filho era morto na cruz, no mesmo lugar que eu estava quando Pedro era crucificado de cabeça para baixo, no mesmo lugar onde eu estava quando os mártires eram decepados pelas feras no Coliseu, no mesmo lugar onde eu estarei quando a minha igreja estiver recebendo glória no céu. Estarei no meu trono governando a terra e o céu. Amém? Essa é a verdade bíblica. E a igreja vai caminhando. E aí eles ainda vão pregando somente para judeu, somente para judeu. A gente é meio complicado. A igreja, essa comunidade que parece que vai na contramão do Senhor. Será que vocês não entenderam ainda que a salvação é universal? E eles vão lá. Aí alguns atrevidos, a Bíblia vai dizer aqui que alguns chegam em Antioquia. Antioquia era a terceira maior cidade do Império Romano. Era Roma, Alexandria e depois Antioquia. Antioquia era uma cidade fundada por uma dinastia dos Seleucidas, que martirizaram os irmãos macabeus nessa cidade. Era uma cidade que tinha mais de 200 mil habitantes, era uma grande metrópole. E Deus diz assim: é nessa cidade metropolitana que eu vou pegar esse monte de fugitivo e lá eu vou instalar minha igreja. Numa cidade metropolitana,
marcada por uma idolatria enorme, um bando de fugitivos de uma perseguição, homens pequenos demais, chegam lá e lá se estabelece a igreja do Senhor. Amém? E diz que a fama desses convertidos chegou a Jerusalém. Amém, queridos? Não importa o tamanho da cidade, não importa o status das pessoas, prega o evangelho e confie no Senhor. Prega o evangelho e deixe com Deus. Amém? Eu vou abrir um parênteses para contar um testemunho rápido aqui. Eu servia no QG, novamente estou servindo lá, mas da outra vez que eu servi, tinha um culto no meio do expediente. Um culto no intervalo do almoço, ali. Culto rápido. E um dia, nós estávamos nesse culto, pastor Davi, daqui a pouco entra um general. Quando entrou o general, o capelão que estava pregando fez, atenção, aí o general fez, não, capelão, por favor, prossiga. Eu já entendi que a maior autoridade aqui não sou eu. Opa, deu uma lição de teologia para o pastor. Aí ele fez, aí o general, não, podem ficar à vontade, prossiga. Ele pregou. Quando acabou de pregar, o general veio lá, aí disse, major, que era o major, o capelão, né? Olha, gostei muito da sua pregação, viu? Foi muito lindo, o culto aqui foi maravilhoso, os cânticos muito bonitos. Aí a gente foi saber que quem tinha convidado o general foi uma irmã de uma empresa de limpeza, a empresa terceirizada. Não foi outro general, não foi um coronel crente, porque um coronel crente às vezes é inteligente demais, se julga muito racionalizado para dizer, não, jamais eu vou convidar o general, não vai querer ir à igreja, o general não vai aceitar, né, num culto. Sabe o que aconteceu naquele culto? O general chegou e disse assim, na próxima semana vocês têm aqui no mesmo horário? Aí o capelão disse, tem sim, general. Ele disse, pois eu venho de novo. Na semana seguinte, o general veio, ele, a esposa, a filha e o genro. E quando terminou, ele chegou e disse assim, eu quero que vocês orem por nós, e eu quero que você me dê o endereço de uma igreja. Eu estou indo comandar uma brigada lá no sul do país. Eu quero que você me dê o endereço de uma igreja, porque eu quero ir me congregar lá. Ele aceitou Jesus a partir do ousado convite da irmã, que a gente às vezes chama de irmãzinha. A igreja, esses fugitivos disseram, não interessa se a gente está em Antioquia, Samaria, não interessa se está em Jerusalém, em Roma, o que interessa é que Cristo seja pregado. E Antioquia se converte, e a fama chega em Jerusalém. Os apóstolos dizem, eita, e agora? O que a gente faz? Faz o seguinte, vamos mandar Barnabé lá. Olha Barnabé, de novo. E eles mandam Barnabé. E aí quando Barnabé chega lá, o verso 23 vai dizer assim, o qual quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos a que permanecessem no Senhor com propósito de coração, porque era um homem bom e cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. O texto vai continuar dizendo que Barnabé foi para Tarso buscar Saulo, e ficaram 1 ano ensinando aquela igreja, e muita gente se uniu a eles, e ali, pela primeira vez, os discípulos foram chamados de cristãos. Amém, queridos? Barnabé é o filho da consolação. A igreja, quando olha assim, diz, quem é que a gente vai mandar para um desafio tão grande? Eles olham assim e dizem, aí o cara. Está aí o cara que trouxe, sem ninguém pedir, desinteressadamente, e nos deu uma grande oferta. Está aí o cara que quando ninguém teve coragem, ele pôs a vida dele em risco para acolher Saulo, a ameaça. Está aí o cara que a casa da família dele foi a primeira base da igreja, e
Lá, o Espírito Santo desceu e batizou todo mundo, no dia de Pentecostes. Está aí um cara que tem uma casa que serve de base de oração, porque quando Pedro estava preso, no capítulo 10, no capítulo 12, vocês vão ver, quando Pedro estava preso, há uma vigília de oração acontecendo na casa da família de Barnabé. Pode ler aí o capítulo 12. Lembra daquela que Pedro chega na porta e bate, aí vem uma menina chamada Rode, aí olha e se assusta e corre lá para dentro e diz: Pedro está lá fora. E a igreja diz: menina, tu está tendo uma visão. Era madrugada, era uma vigília, era na casa de Maria, irmã de Barnabé, mãe de João Marcos. Vocês sabiam disso? Acredito que sim, a igreja é bem instruída. Mas o que eu estou dizendo é que eles olham e dizem assim: vamos mandar Barnabé. Que bom quando a igreja tem Barnabés nos seus bancos. Que igreja privilegiada, aquela que tem homens e mulheres que são do padrão de Barnabé. Uma igreja em que cada crente é um filho da consolação. Crentes que são solução para problemas, não problemas que requerem solução. Amém? O desafio de nós hoje é tentarmos reproduzir esse homem, esse comportamento, um discípulo digno de confiança, um discípulo com quem a igreja pode contar. Eu aprendo também com Barnabé que um discípulo de verdade, ele se alegra com a graça de Deus. Olha o que esse texto vai dizer. Quando ele chegou, que viu a graça de Deus, ele se alegrou. Meu Deus, Deus está salvando. Deus está salvando. Por isso que ele acolheu Saulo. Quando ele viu Saulo, ele disse: é a graça. Quando ele chegou em Antioquia, ele disse: a graça de Deus está atingindo gente. Você sabia que hoje a gente já nem se alegra? Aliás, hoje a gente nem vê mais muita salvação. Eu lembro de um dia que eu liderava jovens na igreja lá em Natal, e uma família inteira de vizinhos da igreja, pastor, estava desviada. A família do irmão André Elias, que era uma banda de música, todos eles estavam todos desviados, e eu estava pregando, e na janela da igreja, no fundo assim, as meninas na janela, de repente elas entraram pelo corredor chorando, voltando para Cristo, e a igreja ficou assim, com cara de missa. Não aguentei não. Eu digo: irmão, pelo amor de Deus, dá um brado aí de glória a Deus. A igreja hoje dá brado de glória a Deus quando recebe promessas. Recebe a promessa: ai, glória a Deus, ai, aleluia, ó, Deus está mostrando que está dando um carro, aí, glória a Deus, aleluia. Aí um pecador se arrepende e já não há um brado de glória. Amém? Barnabé se alegra, porque Cristo estava salvando almas. Um verdadeiro Barnabé, um filho da consolação, é alguém que tem no coração alegria quando a graça de Deus se manifesta. Amém? É para isso que a igreja se reúne, é para que a graça de Deus seja manifesta. Barnabé me ensina que um verdadeiro discípulo do Senhor é um incentivador, é alguém que diz assim: eu estou aqui para contribuir com o crescimento de outros. Se você vai olhar a trajetória de Barnabé no livro de Atos dos Apóstolos, você vai encontrar ele primeiro acolhendo Saulo. Cara, estamos juntos, não se preocupa, a igreja vai te aceitar, eu ponho minha cabeça no risco aqui, vamos lá, e vem com Saulo. Ó, irmão, isso aqui agora é crente, confia em Deus, a graça de Deus, aleluia. E o povo recebe Saulo. Quando ele está aqui em Antioquia, o que ele faz? Vou buscar Saulo. Detalhe: Saulo era um gigante, teologicamente falando. Saulo era um homem próspero. Saulo era um fariseu bem consolidado. Saulo tinha tudo para Barnabé dizer: ei, esse cara vai me apagar aqui.
Se eu trouxer esse cara para cá, ele vai fazer mais sucesso do que eu. Não. A igreja me mandou, então eu vou ser o líder. Ele não está nem aí. Ele quer que Saulo tenha oportunidade. Eu não vou dar oportunidade para aquele menino não, porque ele prega muito. Senão a igreja vai começar a olhar mais para ele do que para mim. Amém? Barnabé diz, não, eu quero que ele cresça. Eu quero que ele desenvolva o ministério dele. Atos 13. Saulo e Barnabé vão para uma viagem missionária. Começa a Barnabé e Saulo, termina Saulo e Barnabé dando glória a Deus. E quando eles vão para a viagem, ele leva o sobrinho dele, João Marcos. Dá trabalho no começo, cria uma confusão depois. Mas no final da história, a gente vai ver que valeu a pena ele investir em Saulo, valeu a pena ele investir em João Marcos. A Bíblia que você tem na mão, no Novo Testamento, tem 13 capítulos escritos por Paulo, e o Evangelho de Marcos, escrito pelo sobrinho dele, pessoas que passaram pelo tratamento de Barnabé. Olha que coisa linda. Amém, queridos? Dá para ouvir um amém aí? Ele é um homem de bem, é um ajudador desinteressado, ele entrega seus bens voluntariamente, ele não tem interesse. Paulo vai dizer na primeira carta aos Coríntios que ele e Barnabé trabalharam para se sustentar no ministério, ele não era um aproveitador. Um verdadeiro discípulo atrai pessoas para o Senhor. É isso que vai acontecer em Antioquia. Pelo ministério de Barnabé, muita gente naquela cidade se converte. E o que é mais belo de tudo é que Barnabé nos incentiva a ensinar e a discipular, doutrinando a igreja. O texto vai dizer que durante 1 ano, ele e Saulo ensinavam as pessoas. Ensinaram tanto, transmitiram tão bem o caráter de Cristo para aquela comunidade, que ali a igreja foi chamada de imitadores de Cristo. Lá em Jerusalém, a igreja era o caminho, os irmãos, era uma seita dos judeus, mas em Antioquia, pelo trabalho de Barnabé e Saulo, pelo exemplo de vida e pelo ensino doutrinário, quando alguém olhou para a igreja, disse: Cristo é isso aí. Essa igreja reproduz Cristo. E a partir de então, a partir de Antioquia, os discípulos de Jesus passaram a ser chamados de cristãos, réplicas de Cristo, e passa por Barnabé. Amém? Barnabé me ensina demais. E o texto termina com essa afirmação de que aquela comunidade passou a ser uma comunidade exemplar porque eram réplicas de Cristo. E o coroamento do trabalho dele está exatamente nisso. Então, recapitulando, queridos irmãos, eu aprendo com esse homem de Deus que o trabalho na casa do Senhor deve ser feito de coração sincero e voluntário. Que nós devemos ser a comunidade da graça de Deus, que celebra a graça e que acolhe graciosamente. A igreja deve ser como Barnabé, que abraça as pessoas e acolhe e traz para o centro da graça do Senhor. Eu aprendo com Barnabé que a igreja é uma comunidade de pessoas cheias do Espírito Santo e que está na terra para ensinar o caráter de Cristo e transformar caráter de pessoas para que se tornem semelhantes a Cristo. Eu aprendo com Barnabé que o trabalho de gente assim não é em vão, Davi. O fruto do trabalho desse homem é um sobrinho que se torna um evangelista. O trabalho desse homem é acolher um homem que a igreja rejeitava de início, mas que se torna o maior evangelista de todos os tempos, o nosso querido Paulo.
pelo trabalho desse homem, há uma comunidade consolidada em Antioquia. Uma das igrejas mais fortes da história da igreja primitiva era a igreja que se reunia em Antioquia. Um dos maiores líderes dos pais da igreja, Inácio, foi bispo de Antioquia. Então, que em nossa igreja, que entre nós, haja muitos Barnabés. Que aqui, na comunidade do Plano Piloto, na AD Novo Dia, pastor Daniel, pastor Davi, a liderança da igreja possa olhar e em cada um de nós ver um filho da consolação. Alguém que é solução, alguém que é confiável, alguém que opera para que Cristo seja reproduzido na nossa sociedade. Alguém que incentiva e acolhe, alguém que se alegra quando a graça de Deus é manifestada. Vamos ficar de pé e orar. Uma das coisas mais fáceis que existe é criticar o trabalho dos outros, é achar defeito, é mostrar o que falta, é dizer como seria feito melhor. É muito fácil. É muito fácil dizer assim: se eu tivesse um lugar eu faria isso. É muito fácil apontar o erro, é muito fácil levantar os óbices, é muito fácil encontrar desculpas, é muito fácil criticar. O desafio mesmo é ser como esse homem, alguém que diz: eu sou alguém com quem você pode contar. Eu sou alguém que acolhe quem chega. Eu sou alguém que desinteressadamente se coloca à disposição. A minha casa está aberta, meu coração está aberto, meus bens estão à disposição. Não importa, é uma ameaça, eu vou lá abraçar ele. Ah, não importa, ele cheira mal, eu vou abraçá-lo. Esse é Barnabé, esse é o padrão de discípulo que a igreja precisa ter. Esse é o homem que forma homens como Paulo e Marcos. Esse é o homem que chega numa cidade e transforma ela num grande centro missionário. Esse é o homem, essa é a mulher que todo pastor gostaria de ter no meio da sua membresia. Amém? Que você diga no seu lugar assim: quanto a mim, eu serei o Barnabé nessa igreja, e certamente as coisas vão melhorar. Barnabé não é do tipo que abandona o barco porque as coisas não estão bem. É muito fácil. Ah, pastor Davi, o negócio que não está bom, tem uma igreja 2 quadras ali que está bom, eu vou lá. Barnabé diz: não, eu sou o cara que vai trabalhar para que as coisas fiquem boas, para que tudo mude. Amém? Eu digo ao pastor Daniel que está nos assistindo, ao pastor Davi que está aqui: estamos juntos. Senhor, em nome de Jesus, eu oro pela tua igreja reunida aqui nessa noite, e aqueles que à distância estão nos acompanhando. Eu oro pedindo que o Espírito Santo do Senhor venha sobre nós e que produza em nosso coração essa mesma disposição que havia no coração de Barnabé. Eu fiz um relato aqui, Senhor, um apanhado muito rápido sobre o livro dos Atos dos Apóstolos. O Senhor conduz a igreja sempre, em todos os tempos, e acredito que hoje também aqui está nos acompanhando, está nos dirigindo. Então que o teu Espírito venha sobre essa comunidade
Venha sobre os que estão em casa assistindo, venha sobre os que estão viajando, venha sobre aqueles que o Senhor está trazendo para cá, venha sobre o meu coração e de cada um de nós aqui, e que nós possamos ser como esse discípulo amado, filho da consolação, e que no ambiente da nossa igreja a gente possa servir o Senhor, servindo uns aos outros e transformando o caráter, o nosso e o daqueles que ensinamos, de maneira que possamos ser imitadores de Cristo, que em nós haja o mesmo espírito de incentivo, de disposição para o serviço que havia em Barnabé. E assim, Senhor Deus, o teu nome seja glorificado, a tua graça celebrada, o teu poder manifesto e vidas sejam transformadas. Oramos assim, Senhor, em nome de Jesus. Amém.